A paz do Senhor a todos, o meu irmão Raimundo Barros, aqui do canal A Serviço do Rei. Nós queremos aqui agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta feita para trazer uma pequena reflexão aqui da Palavra de Deus. E o tema que nós estaremos abordando se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Nós estaremos lendo aqui o texto, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O tema do capítulo 11 de Hebreus é a fé. Vai falar sobre a fé. E nós sabemos que a fé, pelo menos existe dois tipos de fé. É a fé natural e a fé sobrenatural. Esta fé que está aqui em Hebreus capítulo 11 era uma fé sobrenatural, era uma fé em Deus, era uma fé que levava o homem a crer e a confiar, como o caso de Abraão. Ele ouviu apenas uma voz. Quem poderia garantir que era Deus? Mas ele creu que aquela voz era Deus, e hoje ele é conhecido como o pai da fé. Esse capítulo de 11 de Hebreus, ele é a galeria dos heróis da fé. Aqui nós vemos homens que pela fé. E o que é fé? O assunto é fé. Segundo aqui o texto de Hebreus, ela é o firme fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa fé que nós pregamos, que é a fé sobrenatural, que é a fé salvífica, é esta fé em que o homem deposita em Cristo Jesus, em que o homem reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E para crer em Jesus, mesmo depois de 2000 anos, como nós não convivemos com Ele, não vimos, essa confiança, essa certeza que nós temos de confiar em Deus, essa é a fé. É a certeza, nós temos certeza que Deus existe. Nós não temos dúvida disso. Mas a fé que precisa ser posta em prática, talvez você que esteja me assistindo, é a fé salvífica. Ela é aquela fé que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus, ele é um pouco diferente em relação às demais pessoas que existem. Quando nós vamos fazer um amigo, nós normalmente o conhecemos antes de se tornar amigo de uma pessoa. Mas no caso de Jesus é diferente. Nós o recebemos e depois nós começamos a manter um relacionamento com Ele. E para crer em alguém que há quase 2000 anos atrás morreu, ressuscitou, para crer que Ele ressuscitou, para crer que Ele morreu, para crer que Ele fez essas maravilhas, somente a fé é confiarmos inteiramente em Deus. Então a fé, ela é um firme fundamento. Por que um firme fundamento? Porque a Bíblia, ela me dá base para nós seguirmos Jesus. Ela nos dá base para nós crermos em Jesus. Pela palavra de Deus, nós começamos a entender realmente a obra salvífica na pessoa de Jesus Cristo. Então essa fé que nós pregamos a você está aqui na palavra de Deus. Quando o homem crê e acredita nessa palavra, ele está crendo em Deus. E ele confia em Deus. Por isso que o homem que confia em Deus, que realmente deposita sua fé nele, ele entrega a sua vida a Jesus e começa a viver para Ele. Então ela é um firme fundamento das coisas que se esperam. É uma coisa que já é certa que vai acontecer. E uma das coisas que nós temos que foi certeza é que Jesus veio a este mundo. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E a própria palavra diz que Ele é o autor e consumador da fé. Então a fé, ela se inicia em Cristo. Ele gera essa fé em nós. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, não estou enganado, diz que e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Ou seja, ela é uma certeza, é um firme fundamento. É como se construirmos uma casa e precisamos fazer o baldrame desta casa. E nós geralmente fazemos com cimento, com pedra, com ferro. E fica uma base forte. Assim Jesus, ele é este firme fundamento que está na palavra de Deus. E mais à frente ainda, nesse mesmo versículo diz que também é a prova das coisas que se não veem. E uma das coisas que nós não conseguimos ver é justamente Deus. Deus não se pode ver com os olhos humanos, mas pode se sentir, pode se conhecer através da Bíblia. Mas algo que ainda nós não vimos e nós temos convicção. É como se construirmos uma casa e precisamos fazer o baldrame desta casa. E nós geralmente fazemos com cimento, com pedra, com ferro. E fica uma base forte. Assim Jesus, ele é este firme fundamento que está na palavra de Deus. E mais à frente ainda, nesse mesmo versículo diz que também é a prova das coisas que se não veem. E uma das coisas que nós não conseguimos ver é justamente Deus. Deus não se pode ver com os olhos humanos, mas pode se sentir, pode se conhecer através da Bíblia. Mas algo que ainda nós não vimos e nós temos convicção pela palavra de Deus é que Jesus está voltando. Ainda não vimos, ainda não aconteceu a sua segunda volta, mas nós temos certeza e convicção. Aí nós já entramos em um âmbito muito interessante, porque como nós podemos ter certeza de algo que não aconteceu? Mas é justamente para nós encerrarmos esta palavra, quem gera fé em nós é o próprio Deus. Quem gera fé em nós é o próprio Senhor. Ele gera esta fé em nosso coração. E a partir de então nós confiamos nas suas palavras. E a própria palavra de Deus diz que as palavras de Deus não caem por terra. Podem passar céus e terras, mas a minha palavra não passará. Deus, ele quer a cada dia habitar no ser humano, mas ele procura aqueles que creem, aqueles que acreditam na sua palavra. Então creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e faça a mesma coisa que ele fez. Pregue o reino de Deus, porque a fé vai chegar a esses corações. A nossa missão é pregar o evangelho, mas a fé vai chegar a esses corações, porque ela é gerada pelo próprio Cristo. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E Jesus fez uma pergunta: acharia o Filho do Homem fé na terra quando voltasse? Então nós cremos no Senhor. Ele vai achar a minha fé. Ele vai achar a sua. E se você, amigo, que está ouvindo este vídeo, ainda não tem essa certeza, crê em Jesus e será salvo tu, tua casa e toda a tua família. E a partir de então, a tua vida será dedicada a Ele. Confiar é um sinônimo de fé. E nós confiamos em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. E a maior promessa que Ele fez é que Ele está vindo buscar o povo que o reconhece como Senhor e Salvador. Creia no Senhor Jesus. Acredite. Realmente Ele existe. Ele é real. Ele pode transformar a tua vida, assim como transformou a minha e a vida dos irmãos responsáveis por este YouTube, pelo A Serviço do Rei. Nós agradecemos aqui a oportunidade em nome de Jesus.